Olá a todos os espectadores do canal. Antes de mergulharmos no abismo de um antigo mistério, não se esqueçam de subscrever o canal para não perderem as histórias mais sombrias e enigmáticas da humanidade. A vossa subscrição é a melhor motivação para continuarmos a desenterrar as verdades que estiveram sepultadas por milénios. O enigma do complexo antigo, templo dos deuses ou prisão para um demónio. Capítulo 1. Ecos de um medo esquecido. Imaginem o sarcófago de Chernobyl. Uma estrutura de betão gigantesca, erguida não para adoração, mas para contenção. O seu objetivo é isolar do mundo uma força letal, capaz de destruir tudo o que é vivo. Agora, transportem-se 11.500 anos para o passado, para as colinas áridas da Turquia moderna. Aqui, sob a espessura da terra e o pó dos séculos, esconde-se algo semelhante. Algo que forçou os caçadores e recoltores primitivos, pessoas que mal tinham aprendido a construir cabanas primitivas, a unir esforços para criar uma estrutura monumental sem análogos no mundo. Nós chamamos a este lugar Colina Barriguda, ou, como os arqueólogos o conhecem, Göbekli Tepe. A ciência oficial diz-nos que este é o complexo de templos mais antigo do mundo, um lugar de peregrinação e rituais. Mas e se tudo isto for uma mentira? E se o seu verdadeiro propósito fosse muito mais terrível? E se não for um templo, mas uma prisão? Uma prisão para algo que fez os nossos antepassados tremerem de horror primordial. A paisagem do sudeste da Anatólia é uma tela austera e queimada pelo sol. Colinas rochosas estendem-se até ao horizonte, onde o céu se funde com a terra numa miragem trêmula. Pouco cresce aqui, exceto arbustos raros e ervadura. É difícil imaginar que esta terra foi outrora o berço da civilização. Foi aqui, no topo de uma das colinas, que o arqueólogo alemão Klaus Schmidt, em 1994, fez uma descoberta que mudou para sempre a nossa compreensão da Idade da Pedra. Ele escavou o que inicialmente parecia ser um cemitério medieval, mas rapidamente se tornou claro que o achado era muito, muito mais antigo. De debaixo da terra, começaram a surgir colunas gigantescas de calcário em forma de T, pesando até 20 toneladas cada, dispostas em círculo. As suas superfícies estavam cobertas com entalhes habilidosos que representavam animais: leões, javalis, raposas, cobras, escorpiões. A versão oficial, que encontrarão nos manuais, diz que Göbekli Tepe era um centro ritual para comunidades de caçadores-recoletores. Eles vinham aqui de toda a região para realizar cerimônias, adorar os seus deuses e, talvez, organizar banquetes. Este lugar, dizem-nos, tornou-se o catalisador que levou as pessoas a adotar um estilo de vida sedentário, a dedicar-se à agricultura para alimentar os construtores e peregrinos. Por outras palavras, a religião deu origem à civilização. É uma teoria bonita e lógica, mas não explica uma infinidade de detalhes estranhos e perturbadores. Por que é que estas pessoas, que viviam numa luta constante pela sobrevivência, gastaram esforços incríveis na construção deste complexo, em vez de construírem habitações seguras ou sistemas de irrigação? De onde obtiveram o conhecimento e as habilidades para trabalhar a pedra em tal escala? E o mais importante, por que, depois de ter estado ativo por cerca de 1000 anos, este grandioso complexo foi intencional e cuidadosamente soterrado com terra? Não abandonado, não destruído pelo tempo ou por inimigos, mas precisamente enterrado sob milhões de metros cúbicos de solo, como se quisessem apagá-lo da face da terra, escondê-lo para sempre. Vamos por um momento descartar a versão oficial e olhar para os factos de um ângulo diferente, muito mais sinistro. E se não fosse a casa dos deuses, mas uma jaula para algo que não era um deus? E se os entalhes nas colunas não forem animais totémicos que eram adorados, mas sim representações de criaturas horríveis que aterrorizavam o mundo antigo? Olhem com mais atenção para estas figuras. Estão cheias de fúria e agressão. Escorpiões, cobras, feras predadoras, prontas para saltar. Estes não são símbolos pacíficos de fertilidade. São a personificação do medo. Talvez não sejam apenas imagens, mas uma espécie de aviso, uma iconografia do terror,
que deveria lembrar aos guardiões o que exatamente eles estavam a conter dentro deste círculo de pedra. Algumas figuras não se assemelham a nenhum animal conhecido pela ciência, lembrando criaturas bizarras e de pesadelo. Talvez este seja o inimigo, a mesma entidade sem nome que eles tentaram desesperadamente aprisionar. Imaginem um mundo sem escrita, sem metais, sem a roda. Um mundo onde a noite está cheia de perigos reais e a vida humana é apenas um instante na luta contra a natureza selvagem. E neste mundo aparece algo que transcende o medo comum. Não apenas um predador que pode ser morto com uma lança, algo invisível, incorpóreo, mas incrivelmente poderoso. Uma entidade capaz de penetrar nos sonhos, enlouquecer, causar doenças e semear a discórdia. Algo que se alimentava do sofrimento humano. Os antigos xamãs, os líderes espirituais daquela época, perceberam que este inimigo não podia ser derrotado por métodos convencionais. Eles sentiram a sua natureza, a sua ligação com a terra. E então, talvez tendo feito algum pacto terrível ou encontrado uma vulnerabilidade desta entidade, eles desenvolveram um plano. Um plano para atrair este mal para uma armadilha. Göbekli Tepe tornou-se essa armadilha. Cada coluna, cada pedra não era apenas material de construção, mas parte de um gigantesco mecanismo mágico, projetado para amarrar e conter esta força desconhecida. Foi um trabalho titânico, que exigiu os esforços de milhares de pessoas ao longo de muitas gerações. Eles não trabalharam por êxtase religioso, mas por desespero, sabendo que a sobrevivência de toda a humanidade dependia do sucesso da sua missão. Eles não estavam a construir um templo, estavam a construir um sarcófago para um demónio. Capítulo 2. Os primeiros construtores. Génios ou possuídos? Quem eram estas pessoas que ergueram a colina barriguda? A arqueologia dá-nos um retrato seco e impessoal. Caçadores-recoltores da era do Neolítico pré-cerâmico. Pessoas cujo modo de vida, como acreditávamos, se limitava à fabricação de ferramentas de pedra primitivas, à caça de gazelas e à recolha de cereais selvagens. Imaginamo-os como selvagens, a viver em cavernas ou abrigos temporários, completamente dependentes dos caprichos da natureza. Mas as estruturas de Göbekli Tepe destroem completamente essa imagem. Não é apenas um monte de pedras. É uma arquitetura complexa que exigia planeamento, organização do trabalho, conhecimentos profundos de engenharia e astronomia. De onde? De onde é que tribos nómadas, que não tinham escrita, matemática e, aparentemente, nenhuma pré-condição para tal construção, obtiveram as habilidades para extrair blocos de várias toneladas das pedreiras, movê-los por centenas de metros e instalá-los com uma precisão incrível? A ciência oficial tenta encontrar explicações racionais. Talvez eles não fossem tão primitivos como pensávamos. Talvez existisse uma certa hierarquia social que permitia mobilizar grandes grupos de pessoas. Talvez tenha sido um projeto de longo prazo que durou séculos e o conhecimento foi transmitido de geração em geração. Tudo isto soa lógico, mas a lógica quebra-se perante a escala e o propósito. Para que gastar tantos recursos num templo quando a tua existência diária é uma luta por comida e sobrevivência? É como se um sem-abrigo, em vez de encontrar comida e abrigo, começasse a construir uma réplica da Catedral de Notre-Dame com cartão. É irracional. A menos, claro, que o fim justificasse quaisquer meios. A nossa versão propõe uma motivação diferente. Não um fervor religioso, mas um terror avassalador. Imaginem que vivem num mundo onde todas as noites algo vem da escuridão e leva os vossos filhos, enlouquece os vossos entes queridos, envenena a vossa comida. Não o podem ver, não lhe podem tocar, mas sentem a sua presença. É como a radiação, um assassino invisível e silencioso. Os únicos que podem opor-se a esta ameaça são os xamãs, pessoas que sabem comunicar com o mundo dos espíritos. Foram eles, esses antigos sábios, que se tornaram os arquitetos e ideólogos de Göbekli Tepe. Eles não eram génios no sentido moderno da palavra. O seu conhecimento não era científico, mas intuitivo, místico. Eles não desenhavam plantas em papel, mas viam-nas em visões de transe. Eles não calculavam cargas, mas sentiam os fluxos de energia da Terra. Talvez estes xamãs não fossem apenas líderes, mas pessoas obcecadas por uma única ideia: salvar o seu povo. Eles poderiam ter usado não apenas a persuasão, mas também o medo,
para forçar milhares de pessoas a trabalhar no limite das suas capacidades. Eles poderiam ter realizado rituais que induziam as pessoas a um estado de êxtase, onde o cansaço e a dor recuavam, dando lugar a uma determinação fanática. Os construtores de Göbekli Tepe não eram apenas trabalhadores. Eram guerreiros numa guerra da qual nada sabemos. O seu inimigo não era outro ser humano, mas algo muito mais antigo e poderoso. A pedra que eles trabalhavam era a sua única arma. Cada golpe na rocha era um golpe no inimigo. Cada coluna instalada era mais uma grade na jaula que eles estavam a construir em torno do seu terror. Pensem nas tecnologias. Como é que eles cortavam e poliam estes gigantescos blocos de calcário sem ferramentas de metal? Os arqueólogos dizem com sílex e água. É possível, mas requer uma quantidade incrível de tempo e esforço. E se eles usaram outra coisa? Algo de que não fazemos ideia. Talvez o som. Talvez os xamãs conhecessem certas vibrações que podiam amolecer a pedra, torná-la maleável como argila. Parece ficção científica, mas não é o próprio facto da existência de Göbekli Tepe uma fantasia? Tendemos a subestimar o conhecimento dos nossos antepassados, considerando-os primitivos. Mas eles viviam em contacto muito mais próximo com a natureza, com as suas energias subtis. Talvez eles conhecessem segredos que a nossa civilização tecnológica há muito perdeu. Segredos que lhes permitiam criar maravilhas que nos parecem impossíveis. E mais um aspecto, a organização do trabalho. Para realizar tal projeto, era necessária uma estrutura clara, uma divisão de responsabilidades, um sistema de abastecimento de comida e água para milhares de trabalhadores. Estes são sinais de uma sociedade complexa, de um Estado. Mas não foram encontrados quaisquer sinais de um Estado, cidades ou mesmo grandes povoações em redor de Göbekli Tepe. As pessoas vinham, trabalhavam e iam-se embora. Isto, mais uma vez, indica que o que as unia não era a economia ou a política, mas alguma ideia extraordinária, uma ameaça comum. Era um exército de voluntários, mobilizado perante o apocalipse. Eles construíram a sua arca não de madeira, mas de pedra, e tentaram salvar-se não de um dilúvio, mas de algo que veio das profundezas da terra ou dos cantos escuros do cosmos. Eles foram os primeiros heróis da humanidade, cuja façanha esquecemos. Eram gênios nascidos do desespero e obcecados com um único objetivo: fechar os portões do inferno. Capítulo 3. Símbolos na pedra. Totens ou avisos. Vamos voltar novamente às colunas de pedra de Göbekli Tepe. As suas superfícies são um verdadeiro livro de pedra, escrito numa língua que estamos apenas a começar a decifrar. Os arqueólogos veem nestas imagens um mundo animal daquela época, totens que as tribos adoravam, símbolos das forças da natureza. A raposa, astúcia; o leão, força; a cobra, renascimento. Esta é a interpretação padrão e segura. Mas se olharmos com mais atenção, sem preconceitos, podemos ver uma história completamente diferente. Uma história que gela o sangue. Primeiro, a escolha dos animais. Por que é que entre as dezenas de imagens há tão poucos seres herbívoros e pacíficos? Onde estão os veados? Onde estão os touros, que eram a base da dieta dos caçadores? Em vez disso, vemos quase exclusivamente predadores e criaturas venenosas. Leões, javalis com presas enormes, aranhas, escorpiões, cobras. Estes não são os animais que se escolhem para a adoração, são aqueles que se temem. São a personificação do perigo, da morte, da agressão. A própria composição de muitas cenas impressiona pela sua dinâmica e crueldade. Os predadores são retratados no momento do ataque, com as mandíbulas arreganhadas e os músculos tensos. Não são ícones estáticos. São fotogramas de um filme de terror, esculpidos na pedra para a eternidade. Segundo, a estilização. Os animais nas colunas de Göbekli Tepe não são cópias realistas. São hipertrofiados, as suas características são acentuadas para provocar a máxima resposta emocional. As presas são maiores, as garras mais afiadas, os olhares mais ferozes. Não são apenas animais, são arquétipos do medo. É assim que uma pessoa em estado de ataque de pânico vê o mundo. Os artistas, se assim lhes podemos chamar, tentaram transmitir não a aparência externa, mas a própria essência da ameaça. Eles estavam a criar um bestiário, um catálogo dos monstros que aterrorizavam o seu mundo.
E este catálogo não era para beleza, era um aviso. Eis o que vos espera se esta prisão cair. Eis o que estamos a conter ao preço das nossas vidas. Particularmente perturbadoras são as representações de figuras humanoides. Numa das colunas, vemos um corpo decapitado, rodeado por abutres. Isto não parece uma cena de caça ou um enterro honroso. É uma imagem de humilhação, de tortura, de impotência absoluta. Noutras pedras, há figuras sem cabeça ou com cabeças que não se assemelham a humanas, mas há algo alienígena ou demoníaco. Talvez sejam representações das vítimas daquela mesma entidade? Ou dos seus servos, criaturas híbridas geradas pela sua vontade maligna? As próprias colunas em forma de T, segundo alguns investigadores, são representações estilizadas de pessoas. Gigantes enormes e sem rosto, de pé em círculo, como sentinelas silenciosas. Não têm olhos, não têm bocas. São testemunhas mudas e guardiãs. Elas são as paredes da prisão, encarnadas em pedra. As suas mãos, esculpidas nos lados, estão cruzadas sobre o ventre num gesto ritual. É um gesto de contenção, de bloqueio, não de adoração. Eles estão a segurar algo dentro do seu círculo. E agora, o mais interessante. Em algumas colunas, existem símbolos que não podem ser identificados com nenhum animal ou objeto conhecido. Sinais abstratos, semelhantes a letras de um alfabeto desconhecido. Os símbolos H e O são particularmente comuns. Talvez não seja apenas um ornamento. Talvez esta seja a tal linguagem com que os xamãs selaram a prisão. São runas, feitiços, fórmulas mágicas, uma rede energética que impedia a entidade de se libertar. Nós olhamos para eles e vemos simples figuras geométricas, mas para os povos antigos eram ferramentas poderosas, capazes de influenciar a realidade. Eles não estavam apenas a desenhar, estavam a programar a realidade, a criar uma barreira que não podia ser superada fisicamente. Imaginem um xamã que, em estado de transe, passa o dedo pela pedra, entoando uma canção monótona. E sob o seu dedo, a pedra torna-se macia e um símbolo aparece. Um símbolo que não carrega informação, mas poder. Um poder capaz de amarrar um mal cósmico. Todo o sistema de Göbekli Tepe poderia ser uma espécie de feitiço tridimensional gigante. Os círculos de colunas são os focos, os centros de energia. As imagens dos animais monstros são as âncoras que prendiam a entidade a este lugar, forçando-a a associar-se a estas formas. E os símbolos abstratos são as fechaduras que trancavam a jaula. Era um sistema incrivelmente complexo e sofisticado de contenção mágica, criado por gênios do pensamento místico. E nós, pessoas modernas, olhamos para isto e ingenuamente chamamos-lhe templo. Somos como selvagens que encontraram um reator atômico e decidiram que era um fogão para cozinhar. Não compreendemos o verdadeiro propósito e o verdadeiro perigo do que estamos a escavar. Capítulo 4. Rituais de confinamento, sacrifícios sangrentos e feitiços esquecidos. Se Göbekli Tepe era uma prisão, então como exatamente foi ativada e mantida em funcionamento? Apenas construir paredes de pedra, mesmo que repletas de símbolos mágicos, era evidentemente insuficiente. Qualquer sistema de contenção precisa de energia. O sarcófago de Chernobyl requer monitorização e manutenção constantes. Que energia usaram os xamãs da Idade da Pedra para alimentar a sua jaula mística? A resposta pode ser muito mais assustadora do que estamos preparados para imaginar. É bastante provável que essa energia fossem vidas. Vidas de animais e talvez até de humanos. Os arqueólogos encontram no território do complexo uma enorme quantidade de ossos de animais. Predominantemente selvagens, gazelas, auroques, javalis. A explicação oficial é simples. São os restos de banquetes rituais. As pessoas reuniam-se, sacrificavam animais e depois comiam-nos juntos, celebrando e fortalecendo os laços sociais. Parece plausível. Mas e se não forem apenas restos de comida? E se for combustível para a prisão? Em muitas culturas antigas, o sangue era considerado o portador da força vital, da energia. Ao derramar sangue durante um ritual, a pessoa não estava apenas a matar um animal, mas a libertar essa energia e a direcioná-la para um objetivo específico. Talvez os sacrifícios em massa em Göbekli Tepe não fossem banquetes, mas sim rituais terríveis de recarga.
Os xamãs recolhiam a força vital de centenas de animais mortos e canalizavam-na para as colunas de pedra, fortalecendo o campo mágico que continha a entidade aprisionada. Imaginem esta cena. É noite. A única luz vem das chamas de enormes fogueiras que projetam sombras trêmulas sobre os ídolos de pedra. O ar está denso com um cheiro de sangue, suor e fumo. Em algum lugar no centro do círculo, um xamã em pele de animal, com o rosto pintado com símbolos desconhecidos, grita encantamentos guturais. À sua volta, centenas de pessoas dançam. Os seus movimentos são bruscos, estáticos. Batem em tambores feitos com as peles dos animais mortos. O ritmo penetra na própria terra, fazendo-a vibrar. E no momento culminante, as vítimas são trazidas para os altares de pedra. O seu sangue escorre por calhas especiais, embebendo a terra na base das colunas. E nesse momento, os guardiões de pedra parecem ganhar vida. Os símbolos meus começam a brilhar fracamente na escuridão. A prisão recebe a sua carga de energia. O mal que reside no interior debate-se em fúria impotente, mas não consegue romper a barreira. Este ritual era repetido vezes sem conta, talvez anualmente, talvez mensalmente. Era um trabalho terrível, sangrento, mas necessário. Mas será que tudo se limitava a animais? Durante as escavações, foram encontrados muitos ossos humanos. Muitos deles têm danos estranhos, incisões, arranhões, vestígios de remoção da carne dos ossos. Os arqueólogos sugerem cautelosamente que poderiam ser ritos funerários complexos. Por exemplo, o corpo do falecido era deixado ao ar livre para as aves, e depois os ossos eram recolhidos e enterrados. Mas há outra versão, muito mais sinistra: canibalismo, ou assassinatos rituais. E se, para conter uma entidade particularmente poderosa, a energia dos animais não fosse suficiente? E se, de tempos a tempos, a prisão exigisse o combustível mais potente, a vida humana? Talvez fossem inimigos capturados em batalha, ou talvez fossem voluntários, membros da tribo que conscientemente iam para a morte para salvar os outros. Era a maior honra e o dever mais terrível. Estes rituais não eram apenas crueldade sem sentido. Eram uma tecnologia complexa, baseada numa compreensão profunda de leis que nos são desconhecidas. Os xamãs sabiam como controlar os fluxos de energia, como abrir portais para outros mundos e, mais importante, como fechá-los. Usavam não apenas sangue, mas também som, dança, plantas psicotrópicas para entrar num estado alterado de consciência e interagir diretamente com o que tinham aprisionado. Talvez até comunicassem com o seu prisioneiro, travando com ele uma guerra psicológica constante. A entidade tentava seduzi-los, prometendo poder e conhecimento, e eles tinham de manter a pureza de espírito e uma vontade inabalável para resistir à sua influência. Era uma batalha de vida ou de morte que durou 1000 anos dentro das muralhas deste complexo de pedra. Cada ritual era uma provação. Cada sacrifício era o preço que pagavam por um céu tranquilo sobre as cabeças dos seus descendentes. Nunca encontraremos provas diretas disto. Os feitiços não deixam vestígios arqueológicos. Mas a lógica dos acontecimentos, a escala da construção e a atmosfera sinistra deste lugar falam por si. Não era um lugar para festas. Era um matadouro. E o altar sobre o qual colocavam as suas vítimas foi erguido para salvar o mundo. Capítulo 5. A vigília de 1000 anos. Gerações guardando a escuridão. 1000 anos. É difícil até imaginar este período de tempo. São 40 gerações de pessoas. Em 1000 anos, o Império Romano passou do seu apogeu ao seu declínio. Há 1000 anos, a maioria das nações europeias modernas não existia. Em Göbekli Tepe, durante 1000 anos, aconteceu a mesma coisa. Novos círculos foram construídos, rituais foram realizados, uma vigília incessante foi mantida. Isto testemunha uma incrível estabilidade de cultura, tradições e, mais importante, de propósito. Como conseguiram manter essa continuidade? Como é que o conhecimento sobre a natureza do prisioneiro e os métodos para o conter foi transmitido de geração em geração sem escrita? A resposta, provavelmente, reside na estrutura social especial que se formou em torno deste lugar.
Não era uma sociedade tribal comum. Era uma espécie de ordem, uma casta de guardiões, cujas vidas estavam completamente subordinadas a uma grande missão. Talvez não vivessem permanentemente perto do complexo. Podiam levar um estilo de vida nômada, mas as suas rotas passavam sempre pela colina barriguda. Este lugar era o centro do seu universo. Aqui nasciam, aqui passavam pela iniciação, aqui morriam. Desde a infância, não lhes contavam contos de fadas sobre bons espíritos, mas sim histórias assustadoras sobre o que dorme debaixo da terra. Eram ensinados a reconhecer os sinais do despertar do mal, o comportamento estranho dos animais, doenças inexplicáveis, pesadelos. Eram treinados não apenas como caçadores, mas também como guerreiros do espírito. A transmissão do conhecimento era oral, de xamã para aprendiz. Não eram apenas instruções, eram longos épicos, canções, danças rituais, em que cada movimento, cada som tinha o seu significado. A informação era codificada em símbolos, em mitos. A história de como um grande herói derrotou um monstro e o aprisionou numa montanha não era apenas um conto de fadas. Era um manual de segurança. Para ter acesso ao conhecimento superior, um jovem neófito tinha de passar por uma série de provações difíceis. Tinha de provar a sua resistência física, estabilidade psicológica e pureza espiritual. Tinha de aprender a controlar o seu medo, porque o medo era a principal arma da entidade aprisionada. Qualquer fraqueza, qualquer fissura na sua defesa poderia ser fatal não só para ele, mas para toda a tribo. A sociedade destes guardiões era provavelmente muito conservadora. Quaisquer mudanças, quaisquer inovações, poderiam perturbar o frágil equilíbrio. Por isso, durante 1000 anos, construíram os mesmos círculos, esculpiram os mesmos símbolos, realizaram os mesmos rituais. Não era falta de imaginação, era uma adesão estrita às instruções. Eram engenheiros a fazer a manutenção de um mecanismo complexo e perigoso, e sabiam que qualquer desvio do protocolo poderia levar a uma catástrofe. Isto explica a surpreendente uniformidade da cultura de Göbekli Tepe durante um período tão longo. É interessante como interagiam com outras tribos que não pertenciam à sua ordem. Talvez as outras pessoas os vissem como feiticeiros poderosos e os temessem, ou talvez nem sequer suspeitassem do verdadeiro propósito do complexo. Para os de fora, poderia parecer um santuário comum. Os guardiões poderiam ter mantido deliberadamente esta lenda para não semear o pânico e não atrair atenção desnecessária. Carregavam o seu fardo em silêncio, compreendendo que o resto da humanidade simplesmente não estava preparada para saber a verdade. Foram as primeiras sociedades secretas da história, guardiãs de um conhecimento que era demasiado perigoso para os não iniciados. Mas 1000 anos é um tempo enorme. Com o tempo, algo pode ter corrido mal. A memória distorce. Os rituais perdem a sua força. As gerações mais jovens começam a duvidar das histórias dos mais velhos. Talvez tenham surgido hereges que acreditavam que não havia perigo e que o prisioneiro podia ser libertado e que se podia negociar com ele, obter poder dele. Ou, pelo contrário, a força da própria entidade cresceu e os velhos métodos de contenção deixaram de funcionar. As paredes da prisão começaram a rachar. E então, após 1000 anos de vigília contínua, os guardiões tomaram uma decisão terrível e desesperada. Se já não podiam conter o mal, tinham de o enterrar. A propósito, o que acham desta teoria? Poderiam os povos antigos ter sido realmente os guardiões de uma prisão de tão grande escala? Escrevam a vossa opinião nos comentários, será muito interessante ler. Capítulo 6. O Grande Enterro. Fuga ou o último ato de desespero. Aproximadamente 8000 anos antes da nossa era, após um milénio de uso ativo, Göbekli Tepe foi abandonado. Mas não foi um abandono comum. O complexo não se desmoronou com o tempo, não foi desmontado para materiais de construção. Foi deliberada, metódica e completamente soterrado. Milhões de toneladas de terra, pedras e detritos foram movidos para criar uma colina artificial que escondeu completamente as estruturas monumentais. Este ato exigiu um esforço comparável à própria construção. Porquê?
Por que destruir algo em que os teus antepassados investiram tanto esforço? A ciência oficial oferece novamente explicações simples. Talvez a religião tenha mudado e os antigos santuários perderam o seu significado. Talvez o clima tenha mudado e as pessoas simplesmente abandonaram estes lugares. Mas estas versões não explicam o cuidado do enterro. Quando as pessoas se vão embora, simplesmente deixam as suas estruturas para trás. Não passam anos a enterrá-las. Este ato não tem uma explicação racional se considerarmos Göbekli Tepe como um templo, mas torna-se perfeitamente lógico se era uma prisão. Imaginem a situação. Durante 1000 anos, vocês e os vossos antepassados estiveram de vigia. Realizam rituais, fazem sacrifícios, mas sentem que algo mudou. O prisioneiro tornou-se mais forte. A sua influência começou a infiltrar-se através das paredes de pedra. As pessoas adoecem com mais frequência, têm pesadelos. Os animais comportam-se de forma estranha. Começam conflitos na tribo por ninharias. Os velhos feitiços já não funcionam como antes. O campo mágico que contém a entidade está a enfraquecer. Tentam duplicar os esforços, fazem mais sacrifícios, mas isso apenas adia o inevitável por um curto período. Percebem que uma brecha está iminente. A prisão está prestes a cair. O que fazer numa situação destas? Lutar até ao fim? Mas percebem que numa batalha aberta não têm hipótese. Ao libertar este mal para o mundo, condenam não só a vós mesmos, mas o mundo inteiro à destruição. E então, resta apenas uma saída. Se não podem conter o inimigo, têm de garantir que ninguém o encontre. Têm de o enterrar tão fundo que nenhuma pessoa, nenhuma civilização futura consiga alcançá-lo. É um ato de desespero absoluto. É o reconhecimento da própria derrota, mas ao mesmo tempo, o último feito, a última tentativa de salvar o mundo. O processo de enterro foi provavelmente tão ritualizado como a construção. Talvez, antes de soterrar cada círculo, os xamãs realizassem um último e mais poderoso rito, investindo nele toda a sua energia restante. Criaram um último selo, uma última barreira, que deveria funcionar mesmo depois de eles próprios terem desaparecido. Não se limitaram a cobrir o complexo com terra. Estavam a criar um sarcófago. Camada por camada, esconderam o seu terrível segredo das gerações futuras. Usaram não apenas terra, mas também detritos culturais, fragmentos de ferramentas, ossos de animais. Talvez isto também fizesse parte do ritual, a criação de um ruído de fundo que deveria ocultar o rasto energético do prisioneiro. Depois de o trabalho estar concluído, os guardiões partiram. Dispersaram-se pelo mundo, tentando esquecer o que guardavam. Talvez tenham feito um voto de nunca falar sobre a colina barriguda. O conhecimento sobre ela tornou-se um tabu. Transformou-se numa lenda assustadora, num mito sobre um lugar maligno ao qual não se pode regressar. E com o tempo, até a lenda foi esquecida. Restou apenas uma colina sem nome, no meio da estepe turca. Os guardiões cumpriram o seu dever. Ganharam para a humanidade mais 10.000 anos de vida tranquila. Esperavam que o seu segredo morresse com eles. Não podiam prever que um dia surgiria uma civilização tão curiosa e tão autoconfiante que começaria a escavar o que foi enterrado com tanto cuidado. Não podiam imaginar que um dia a pá de um arqueólogo bateria na tampa do seu sarcófago. Capítulo 7. A maldição do arqueólogo. Aqueles que ousaram escavar. E assim, quase 10 milénios depois, nós regressamos. Em 1994, o arqueólogo alemão Klaus Schmidt, baseando-se nas notas de investigadores americanos dos anos 60 que tinham confundido o local com um cemitério bizantino, iniciou as escavações que mudaram a história. Ele era um cientista, um racionalista. Procurava provas para as suas teorias sobre a Revolução Neolítica. Não procurava demónios. Mas talvez os demónios o tenham encontrado. Desde o início, as escavações foram acompanhadas por uma atmosfera estranha. Os habitantes locais sempre consideraram esta colina especial, até sagrada, mas ao mesmo tempo perigosa. Havia lendas sobre espíritos que guardavam a colina. Claro, os arqueólogos não prestaram atenção a isso. Mas com o tempo, até os céticos começaram a notar que algo estava errado com este lugar. As ferramentas quebravam-se sem motivo aparente. Os equipamentos eletrónicos avariavam.
As pessoas queixavam-se de dores de cabeça súbitas, insônias, ansiedade sem causa. Muitos tinham pesadelos com criaturas estranhas, semelhantes às que estavam representadas nas colunas. Claro, tudo isto pode ser atribuído às duras condições de trabalho, ao calor, ao cansaço. Mas as coincidências eram demasiadas. O próprio Klaus Schmidt, o homem que dedicou toda a sua vida a este lugar, morreu subitamente em 2014 de um ataque cardíaco. Tinha apenas 61 anos. Alguns dizem que foi uma trágica coincidência, outros sussurram sobre uma maldição. Sobre o facto de os cientistas, ao escavarem camada por camada, não estarem apenas a remover terra. Estavam a destruir os selos antigos, um por um. Estavam a enfraquecer a prisão, sem sequer suspeitarem disso. A arqueologia moderna é uma ciência exata. Os cientistas registam cada pedra, cada fragmento de cerâmica. Fazem análises químicas, datação por radiocarbono. Mas será que os seus instrumentos conseguem registar o que não pertence ao mundo material? Pode um dosímetro medir o nível de energia psíquica? Pode uma câmara fotografar o medo? Ao escavar Göbekli Tepe, somos como cegos a tentar compreender a natureza de um elefante, apalpando as suas partes separadas. Um segura a tromba e diz que é uma cobra. Outro segura a perna e diz que é um tronco de árvore. Vemos as colunas, as esculturas, os ossos e concluímos que é um templo. Não vemos o quadro completo. Não sentimos aquela aura, aquela pressão que, talvez, este lugar ainda emane. Os arqueólogos que lá trabalham são heróis da ciência, mas talvez, sem querer, se tornem instrumentos nas mãos da mesma força que estudam. A entidade, aprisionada há milhares de anos, pode ter conservado resquícios de consciência e pode ter sentido que a sua jaula estava a ser aberta. Pode ter começado a agir, subtilmente, imperceptivelmente, a influenciar pensamentos, a empurrar para certas decisões. Cavem aqui, aqui encontrarão algo interessante. Não prestem atenção a este símbolo estranho, é apenas um ornamento. Ela podia manipular a curiosidade dos cientistas, o seu desejo de fama, para que avançassem mais rapidamente para o centro, para o coração da prisão, onde a sua parte principal está trancada. Nós, os humanos modernos, somos demasiado arrogantes. Pensamos que a nossa mente racional pode explicar tudo. Rimos das antigas superstições e maldições. Mas e se não forem superstições? E se forem tecnologias de segurança esquecidas? Desligamos o alarme sem perceber o que ele protege. Retiramos os sinais de aviso, considerando-os desenhos de crianças. Passo a passo, aproximamos-nos da porta onde está escrito "Não entrar" e vamos abri-la. Simplesmente porque estamos curiosos sobre o que está por trás dela. Não nos perguntamos por que a fecharam. E quem a fechou? E que preço foi pago para que permanecesse fechada durante 10.000 anos? Capítulo 8. Achados inconvenientes. O que estão a tentar esconder de nós? Será que nos contam tudo sobre os achados em Göbekli Tepe? A arqueologia, como qualquer grande ciência, está intimamente ligada à política e às finanças. Descobertas sensacionais atraem atenção, concedem bolsas, aumentam o prestígio do país. Mas e se os achados não forem apenas sensacionais, mas chocantes? E se não se encaixarem em nenhum paradigma existente e ameaçarem destruir não apenas os livros de história, mas também os fundamentos da nossa visão do mundo? Não surgirá em alguém a tentação de esconder tais artefactos, de os perder nos depósitos dos museus ou de os interpretar de forma a não causar pânico? Existem rumores e teorias alternativas que afirmam que em Göbekli Tepe foram encontradas coisas que não são divulgadas nos relatórios oficiais. Por exemplo, fala-se de achados de estranhos objetos de metal que não poderiam existir na Idade da Pedra, ou de crânios humanos de forma invulgar, alongada, que não pertencem a nenhum tipo humano conhecido. Claro, isto pode ser apenas especulação, teorias da conspiração. Mas onde há fumo, há fogo. A própria lógica da nossa versão sobre a prisão sugere que lá devem existir coisas impossíveis de explicar do ponto de vista da história humana comum. Por exemplo, e se na base de uma das colunas centrais for encontrado não apenas uma pedra, mas algo que se assemelha a um dispositivo tecnológico? Um contentor feito de um material desconhecido que ainda emite um fraco campo energético. O que fazer com tal achado?
Admitir que há 11 mil anos existia na Terra uma civilização capaz de criar tais coisas? Ou admitir que se trata de um artefacto de origem extraterrestre? Qualquer uma destas versões significaria uma reviravolta completa na nossa compreensão do mundo. Seria um golpe para todas as principais religiões, para toda a ciência académica. A humanidade está preparada para tal golpe? Não seria mais simples chamar a este dispositivo uma pedra ritual invulgar e escondê-lo longe de olhares curiosos? Ou imagine que, durante a análise de ossos humanos, os geneticistas descobrem um ADN que não é totalmente humano. Vestígios de genes desconhecidos que indicam que os humanos antigos contactaram e talvez até se cruzaram com outros seres, com os mesmos monstros que estão representados nas colunas. Isso confirmaria os mitos mais antigos da humanidade sobre semideuses, gigantes, monstros. Mas também colocaria em questão a singularidade do ser humano como espécie. Significaria que no nosso próprio sangue pode correr a herança de algo terrível. A ciência oficial quererá publicar tais dados? Não será mais fácil atribuir isso a um erro de análise ou à contaminação das amostras? Existe também um aspecto mais pragmático. Göbekli Tepe é uma enorme atração turística, um tesouro nacional da Turquia. Milhões de dólares são investidos no seu desenvolvimento, na construção de museus e infraestruturas. A história que contam aos turistas é um conto de fadas bonito e seguro sobre o templo mais antigo do mundo. Agora imagine o que aconteceria se anunciassem oficialmente: desculpem, na verdade isto não é um templo, mas uma prisão para um demónio cósmico, e parece que estamos prestes a libertá-lo. Isso causaria não apenas um escândalo, poderia causar pânico global. O fluxo de turistas secaria e seria necessário estabelecer cordões militares em redor do complexo. Ninguém está interessado nisso. Portanto, talvez exista um acordo tácito: escavar, investigar, mas não ultrapassar os limites da versão aceitável. Não afirmamos que existe uma conspiração global. Talvez seja apenas autocensura por parte dos cientistas, que têm medo de parecer ridículos, medo de arriscar as suas carreiras. É mais fácil e seguro manter-se no rumo da teoria geralmente aceite. Mas os factos que não se encaixam nesta teoria continuam a acumular-se. E mais cedo ou mais tarde, serão tantos que será impossível ignorá-los. A única questão é o que acontecerá primeiro. Os cientistas admitirão que estão a lidar com algo que ultrapassa sua compreensão, ou escavarão até a Câmara Central e libertarão esse algo. Capítulo 9. A Câmara Central. O que espera no coração das trevas? Até hoje, apenas uma pequena percentagem de todo o complexo de Göbekli Tepe foi escavada. Estudos de georradar mostram que debaixo da terra estão escondidos pelo menos mais 16 círculos semelhantes, alguns deles ainda maiores e mais complexos do que os que vemos. O complexo desce para as profundezas da colina, como os círculos concêntricos do inferno. E algures lá, no centro, na parte mais antiga e mais protegida, deve estar aquilo para o qual tudo isto foi construído: a Câmara Central, o coração da prisão. O que poderá estar lá? É uma questão que assombra não só os adeptos de teorias alternativas, mas também os próprios arqueólogos. É a principal intriga, o principal objetivo das escavações. Se seguirmos a versão oficial, então lá provavelmente se encontra o santuário principal, um altar ou o túmulo de algum chefe ou xamã particularmente venerado. Seria um grande achado, mas não mudaria a nossa conceção geral do complexo. Mas se a nossa versão estiver correta, então no centro espera-nos algo completamente diferente. Talvez não haja nada de material lá. A câmara central pode ser apenas um ponto focal, um lugar onde as linhas de energia da Terra se cruzam. Pode ser uma espécie de rolha que fecha um portal para outra dimensão de onde veio a entidade aprisionada. E se os arqueólogos escavarem esse ponto, eles simplesmente tirarão a rolha, e aquilo que esteve fechado por 11 mil anos terá novamente acesso ao nosso mundo. As consequências de tal ato são impossíveis de prever. Ou então, pode haver algo totalmente material: o corpo do prisioneiro. Não necessariamente biológico,
Pode ser um cristal de origem não terrestre, que é o portador da consciência desta entidade, ou um mecanismo complexo, deixado por uma civilização desconhecida. Ou, o que é mais assustador, algo vivo, em estado de animação suspensa. Imagine que os arqueólogos escavam um sarcófago, abrem-no, e lá dentro, após milénios de sono, uma criatura que não se parece com nada que conhecemos abre os olhos. Uma criatura que se lembra de um mundo onde não havia humanos. Uma criatura que considera este planeta seu. Mesmo que o próprio prisioneiro não esteja lá, podem estar lá as chaves, informação. Talvez os antigos xamãs tenham deixado lá o seu último aviso para os descendentes. Tábuas de pedra, cobertas com símbolos desconhecidos, que contam a verdadeira história deste lugar. Contam sobre com quem lutaram, como o derrotaram e o que fazer se ele algum dia regressar. Seria a maior descoberta da história da humanidade. Teríamos acesso a conhecimentos muito mais antigos do que todas as nossas civilizações. Mas também receberíamos uma terrível responsabilidade, porque saber significa agir. E se descobrirmos que o perigo é real, não poderemos mais esconder-nos atrás da nossa ignorância. As escavações continuam. Lenta, mas incessantemente, os arqueólogos aproximam-se do centro. A cada ano, a cada camada de terra removida, a tensão aumenta. O que encontrarão eles? Conseguiremos perceber com o que estamos a lidar antes que seja tarde demais? Ou será que nós, na nossa ânsia de desvendar os mistérios do passado, libertaremos o horror que esse passado tentou tão desesperadamente enterrar? O coração das trevas espera e bate cada vez mais forte, sentindo que a liberdade está próxima. Capítulo 10. O portão aberto. Estamos preparados para o que será libertado? A história de Göbekli Tepe não é apenas uma narrativa sobre um passado distante. É um espelho no qual se refletem os nossos próprios medos, a nossa própria arrogância e a nossa própria fragilidade. Somos uma civilização que alcançou alturas incríveis em tecnologia. Voamos para o espaço, dividimos o átomo, criamos a inteligência artificial. Consideramos-nos os senhores deste planeta. Mas e se formos apenas crianças a brincar com fósforos num barril de pólvora, sem compreender a verdadeira natureza do mundo em que vivemos? A analogia com Chernobyl, com a qual começamos, torna-se cada vez mais sinistra. Construímos um sarcófago sobre o reator destruído, mas sabemos que é uma solução temporária. Sabemos que o perigo não desapareceu. E tememo-lo. Agora imagine que existe um reator, muito mais antigo e muito mais perigoso, sobre o qual não sabemos quase nada. E em vez de reforçar a sua proteção, estamos-lo a desmontar com curiosidade. É uma loucura. É jogar à roleta russa com o destino de toda a humanidade. O que acontecerá se os piores receios se concretizarem e das profundezas da colina barriguda for libertado aquilo que lá estava aprisionado? Não será como um filme de Hollywood, com monstros a destruir cidades? A ameaça pode ser muito mais subtil e assustadora. Pode ser um vírus psíquico que se espalhará por todo o planeta através das redes de informação. Alimentar-se-á das nossas emoções negativas, medo, ódio, raiva. Intensificará conflitos, provocará guerras, levará as pessoas à loucura em massa. Destruir-nos-emos uns aos outros, sem sequer perceber que somos marionetas nas mãos de uma vontade antiga e maligna. O mundo mergulhará num caos que parecerá natural, e ninguém perceberá que a causa original de tudo isto foi a pá de um arqueólogo que bateu numa pedra algures na longínqua Turquia. Temos alguma hipótese de evitar isto? Talvez. O primeiro passo é admitir que não sabemos tudo. Admitir que existem coisas que estão para além do alcance da nossa ciência e da nossa compreensão. Devemos abordar lugares como Göbekli Tepe com enorme cautela e respeito. Não como conquistadores que abrem túmulos, mas como discípulos que tentam ler o aviso deixado pelos nossos antepassados. Precisamos de aprender a ouvir não apenas o que as pedras dizem, mas também aquilo sobre o que elas se calam. A história de Göbekli Tepe permanece inacabada. As escavações continuam. O portão que esteve fechado por 10.000 anos está agora entreaberto. E por essa fresta já se infiltra uma corrente de ar de outro mundo.
Seremos capazes de o fechar novamente? Ou talvez o abriremos de par em par de propósito, tentados pelas promessas de conhecimento e poder que uma voz das trevas nos sussurra? A resposta a esta pergunta depende de nós, da nossa escolha, e o tempo para essa escolha está a esgotar-se. O que pensam sobre isto? Devemos continuar as escavações, arriscando libertar um mal desconhecido? Ou é melhor deixar os antigos segredos em paz? Partilhem as vossas opiniões nos comentários. E não se esqueçam de subscrever novamente o canal, pois a história não termina aqui. Ela está apenas a começar.